Investidores, vamos nesse vídeo fazer uma nova análise do Bitcoin aqui no nosso canal. O BTC está sendo cotado a 27 mil dólares nesse momento e a gente vai então fazer aqui uma leitura de comportamento de preço do Bitcoin e eu vou compartilhar com vocês quais são as minhas perspectivas aí para curto, médio e longo prazo. Se você for novo aqui no canal, convido a se inscrever para que você possa continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá fazer uma análise clássica aqui do BTC, que segue aqui, investidores, sem ter força para se consolidar lá acima dos 27.500 dólares, né? A gente vê aqui que o Bitcoin, nessas últimas semanas, ó, desde 29 de agosto para cá, ele deixou um topo, dois topos e está ensaiando uma formação aqui que pode ser um novo topo, a menos que o Bitcoin volte a se projetar para cima, rompendo essa região dos 26.600 dólares, né? A gente vê que o Bitcoin formou um grande canal lateral aqui, ó. E aí esse canal ele tem uma paralela superior, tá vendo essa paralela superior aqui, e essa paralela inferior aqui. E aí o preço do Bitcoin, desde que ele rompeu lá a região dos 25 mil dólares para cima, que foi uma região de muita resistência para o BTC, ó, a gente consegue ver que o BTC testou. Na verdade, o BTC deixou um fundo aqui, né? Deu uma agulhada aqui nessa mesma margem dos 25 mil dólares, depois deixou um topo nessa região, um novo topo, aí desde que ele fez o rompimento, ele lateralizou, deixando topos lá na região dos 30, 31 mil dólares e fundos na região dos 24, 25 mil dólares, né? Então, para a gente ter uma perspectiva aqui de que o Bitcoin volte a testar essa região dos 30 mil dólares, o BTC precisa romper aqui essa margem e já está ali praticamente nos 28 mil dólares, tá, investidores? Ó, 27.988 dólares, então vamos contar aqui 28 mil dólares para a gente ver, quem sabe, o Bitcoin voltando a testar lá os 30 mil, tá? Bom, o ponto é que nós temos aí um cenário nessas últimas semanas que vem configurando a possibilidade de uma correção no mercado tradicional, né? Vou só mostrar para vocês aqui como é que está o gráfico do S&P. Já formou um pivô de baixa, né? O S&P já formou um pivô de baixa e aqui nós temos um primeiro alvo para o S&P na faixa dos 4.178 pontos e um segundo alvo lá na casa dos 4.082 pontos. Mas, de repente, o S&P de fato for lá buscar esses alvos para baixo, a gente sabe que o BTC pode, no mínimo, sofrer algum estresse aí ou ter bastante dificuldade para se projetar para cima, né? O mesmo a gente tem aqui para a Nasdaq, que ainda não configurou esse grande pivô de baixa, a gente precisa da confirmação desse fundo aqui nos 14.588 dólares, mas como a gente pode ver, é uma região que está sendo testada aqui nesse momento, né? E a gente deixou um candle também aqui na última sexta-feira para a Nasdaq bem ruim, bastante pavio superior, um corpo real bem pequenininho, mostrando que o mercado está rejeitando a Nasdaq acima ali da faixa dos 14.900 pontos, né? Então, se de repente ela rompe aqui para baixo também, a gente pode esperar ali uma Nasdaq buscando pelo menos aquele primeiro alvo que está ali na casa dos 13.780 pontos. Enfim, a gente fica bastante ligado no movimento do mercado tradicional e isso representa o fluxo do dinheiro pelo mundo, né, investidores? A gente tem aqui um DXY, um dólar ganhando força desde lá da segunda quinzena de julho, né? E aí a gente tem um alvo para o dólar ali nos 107 pontos. Vamos ver se o DXY vai lá buscar aquela margem. Também deixou um candle aqui na última sexta-feira mostrando para a gente que a gente pode ter uma abertura de semana com a continuidade desse movimento. E, bom, o gráfico do Bitcoin que a gente olha aqui é Bitcoin contra dólar. Então, se o dólar sobe, isso não é bom para o Bitcoin, obviamente. Temos aí um cenário de taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos que buscou aquele alvo que a gente tinha nos 4,51%, tá vendo? E esse gráfico subindo faz com que o dólar se valorize e leve embora ainda mais a liquidez do mercado tradicional e também dos investimentos disponíveis para ativos de risco, né? E durante esse início de ano, voltando aqui para o gráfico do Bitcoin, na verdade, esse primeiro semestre a gente teve uma alta bem interessante no preço do Bitcoin, mas eu não fiquei assim tão convencido de que isso aqui já representaria o início de uma bull run, muito em função do volume financeiro, né? O volume financeiro que vem se apresentando de uma forma descendente ao longo desse ano. O volume não empolga. E nós também temos um cenário de baixa liquidez do mercado, né, investidores? Ó, esse gráfico aqui representa todo o supply de stablecoins, que são essas que estão listadas aqui, tá? Se você quiser conferir quais são essas stablecoins, a gente consegue ver que a gente teve um pico lá em março de 2022, né? E aí, muito em função da elevação da taxa de juros americana e também em outros importantes blocos econômicos a gente viu essa liquidez caindo, tá vendo? E a bull run no mercado cripto, ela tem uma confluência com uma alta nesse gráfico aqui. A gente pode ver que o período de alta que a gente teve lá de 2021
de 2020, 2021, na verdade, tem uma total relação com a maior disponibilidade de stablecoins no mercado, né? Então, não é interessante e aí fica muito difícil a gente acreditar em alta no mercado com esse gráfico aqui em queda, como a gente está vendo. Atingimos aqui o menor ponto, né, de disponibilidade de stablecoins. Dentre essas aqui medidas no gráfico, que são muitas, como a gente pode ver ali, a gente tem uma disponibilidade de 74 bilhões de dólares, sendo que a gente chegou a ter lá 125, né? Uma queda bem importante. E enfim, isso mostra pra gente que aquelas perspectivas da gente ver o mercado entrando no bull run, já iniciando um movimento mais consistente de alta, talvez ainda seja... talvez fora de hora, né, investidores? Talvez seja uma expectativa precoce de ver o mercado voltando a se projetar para cima. Eu acredito que nós estamos numa fase do mercado muito similar a esse momento aqui, ó. Isso aqui foi aquele segundo semestre de 2019, tá vendo? Esse momento aqui. Aí isso aqui foi o crash da pandemia, certo? Então eu acredito que nós estamos vivendo uma correção, assim como a gente viveu entre lá junho e dezembro de 2019. Aí veio janeiro de 2019, a gente viu o Bitcoin voltar a se projetar para cima, mas aí veio aquele mega dump, aquele mega crash da Covid. E nessa oportunidade aqui de correção, né? Bitcoin veio corrigindo. Ele veio corrigindo uma alta que ele teve, e aí ele chegou a atingir aqui os 50 de Fibonacci, desconsiderando aqui o crash da Covid, né? Então, se a gente replicar essa lógica para esse momento atual do mercado, que eu, pelo menos, estou considerando um momento bem parecido, a gente tem aqui um cenário, ó, em que se o Bitcoin for lá mais uma vez buscar os 50 de Fibonacci, a gente pode ter ele ali aos 22 mil dólares, e se de repente buscar dessa vez o 61 de Fibo, a gente pode ver ele aqui na faixa dos 20 mil dólares, né? E, bom, se de repente o Bitcoin rompe esse fundinho aqui para baixo, a gente teria uma configuração de topo duplo aqui, né, nessa faixa dos 30, 31 mil dólares, e aí a gente poderia, ó, projetar o Bitcoin lá para casa dos 20 mil dólares, 19, 20 mil dólares, né? E quando a gente olha aqui também um perfil de volume por faixa de preço, deixa eu só dar uma limpada no gráfico, a gente olha esse indicador que mostra pra gente a maior incidência de volume por faixa de preço, a gente vê que a gente tem, ó, uma zona de suporte bem importante ali entre 19.200 e 20.200 dólares, tá? E o pico de volume, né, a região em que a gente tem aqui a maior incidência de volume financeiro nas transações está lá na casa dos 16 mil dólares. E, bom, com a proximidade do halving, investidores, eu acredito que esse fundo aqui ser rompido, esse fundo da casa dos 15.500 dólares, talvez esse seja um cenário que só se concretiza em uma recessão seguida de um crash nos mercados, realmente. Eu acho que se, de repente, não vem um crash aí, se as economias conseguem, sei lá, se mantendo sem ter um sell-off nos mercados, a gente, então, pode já ter visto o fundo do ciclo corretivo e aí Bitcoin a 20 mil dólares, Bitcoin a 16, 15 mil dólares, oportunidade, assim, uma oportunidade fenomenal de acumulação para que a gente possa focar lá no ciclo de alta, tá? Bom, esses 20 mil dólares eu acho que está muito na mesa, pretendo fazer compras bem importantes caso o Bitcoin volte a retestar esse fundo aqui, tá? E aí, se ele de repente buscar a região dos 15, 16 mil para testar o fundo novamente, terei ainda capital para aportar. E vamos ver o que acontece, né? E pretendo também ainda ter mais uma terceira parte do meu caixa financeiro disponível para investir em Bitcoin, para, quem sabe, comprar em uma situação um pouco melhor aqui no futuro ou comprar um rompimento para baixo na casa dos 15 mil dólares ali, que, como falei, acredito que só venha a acontecer em um cenário assim de colapso nos mercados aí, realmente. Então, essas são as leituras que eu faço aqui para esse curto e médio prazo, tá? Para a gente pensar no Bitcoin lá, indo romper a máxima histórica, é importante que o Bitcoin forme um pivô de alta aqui acima dos 30 mil dólares. Já estou o ano inteiro aqui falando isso e essa visão permanece. Formou um pivô de alta acima dos 30 mil dólares, isso pode representar para a gente realmente aqui um cenário de alta mais consistente que deva levar o Bitcoin lá para casa dos 100, 120, quem sabe até 150 mil dólares aí nessa próxima bull run, tá bom? Então, vou fechar esse vídeo de domingo do Bitcoin pedindo para vocês deixarem o like aí, para continuar ajudando a gente a crescer aqui no YouTube. E também, caso seja novo, se inscreva para que você possa continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Um forte abraço e até a próxima.